Folha TV, apoio Plainge. Que tal trocar o meio de transporte, o carro ou a moto, pela bicicleta? Assustador, né? Pois é, teve gente que fez essa troca e não se arrependeu. E teve ainda a repórter da Folha de Londrina que fez essa experiência. Confira agora como foi. Num trânsito cada vez mais movimentado, elas são praticamente a exceção. Minoria que sofre na disputa por espaço com os veículos. Meio de transporte barato e ecologicamente correto. Poluição? Zero. Mas será que é viável e seguro? A repórter Carolina Vancini foi buscar as respostas nas ruas e na prática. Surgiu de outras matérias que a gente já fez sobre esse assunto, né, sobre mobilidade urbana. Nessas matérias a gente sempre enfatiza que precisa ter mais alternativas, que as pessoas precisam deixar o carro em casa, usar transporte coletivo, andar a pé, de bicicleta. Aí dessa vez a gente falou, ao invés de só dar o conselho, vamos tentar viver essa experiência? E aí eu topei o desafio e fiz a matéria. Experiência registrada pelo fotógrafo da Folha de Londrina, Saulo O'Hara. A ideia era fazer o trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, durante uma semana. Além de protegida com capacete e luvas, a repórter contou com as orientações e o auxílio de um bike anjo. Eu achei bem legal. Eu gosto de bicicleta, apesar de não ser uma ciclista experiente, mas eu gostei de incluir esse meio de transporte na minha rotina, não usar só como lazer. Eu fiquei com muito medo do trânsito, principalmente, porque a distância da minha casa até a Folha é relativamente curta, mas o trânsito me assustou. Mas aí a gente convidou o Alexandre, que é de uma ONG chamada Bike Anjo, que ajuda pessoas inexperientes a enfrentarem o trânsito pedalando, né? Então ele me deu umas dicas assim bem práticas, bem pontuais sobre como me comportar no trânsito, e aí eu perdi o medo. É possível? Sim. Viável? Também. Mas a Carolina sentiu na pele as dificuldades do dia a dia. Antes de começar essa experiência, eu circulei por vários locais aqui da região para ver se eu conseguia um lugar para deixar a bicicleta. Acabei conseguindo 2 estacionamentos assim, que apesar de não fazerem isso corriqueiramente, encararam como um novo nicho de mercado, mas eu achei que o valor é caro quando a proposta é usar um meio de transporte sem custo, né? O lugar onde eu deixei cobraria R$40 por mês. É mais barato que ônibus, é mais barato que deixar um carro, mas diante da proposta de não ter custo nenhum, eu achei que o preço ainda é elevado. Um bicicletário ou mesmo um paraciclo aqui no centro, acho que ajudaria, incentivaria bastante as pessoas a fazerem mais uso desse meio de transporte. O Alexandre foi o bike anjo da Carolina. Ele faz parte de um grupo de voluntários que ajudam ciclistas iniciantes. Eu morava em São Paulo, eu sempre vi essa atitude do pessoal do Bike Anjo, eu sempre gostei de fazer. E aí aconteceu de mudar para Londrina e aí eu decidi ser Bike Anjo para ajudar o pessoal a fazer, a pedalar mais nas ruas e aprender a pedalar também. Sempre gostei de ajudar. O Alexandre é um novato. Trabalha num shopping e nas horas vagas auxilia quem pede ajuda no site da ONG, www.bikeanjo.com.br. Ele se mudou de São Paulo há 8 meses e já na capital paulista era adepto da bicicleta. Em São Paulo você tem um trânsito mais caótico, né? Às vezes eu consigo me mover muito mais rápido do que o carro, né? E aqui em Londrina também, mas
Assim, a única diferença é que aqui em Londrina, como tem pouco trânsito ainda perto de São Paulo, proporcionalmente, o motorista abusa porque vê aquela pista livre, dá aquela sensação de liberdade e acaba abusando, geralmente, e acontecem muitos acidentes também. O Bike Anjo garante, apesar de ter carteira de habilitação, nunca usou. Prefere a liberdade de pedalar pela cidade, seja para o trabalho ou para o lazer. Exceção só mesmo para o passeio com a família, mas aí vai de carona. Para ele, os equipamentos obrigatórios de segurança, como lanterna e sinalização, são fundamentais. Até mesmo os não obrigatórios, como capacete e luvas. O Alexandre acredita que as ciclovias ajudam no deslocamento dos ciclistas, mas para ele não é o mais importante. A ciclovia física, né, com separação de carros e bicicleta, ela segrega um pouco, né? O motorista fica um pouco assim impotente, fica assim, ele sente, eu acho, na pele de motorista, eu acho que ele fica meio, ele não gosta porque ele acha, poxa, o ciclista não paga IPVA, não paga impostos, não paga pedágio, então ele acha que está perdendo direito sobre aquele que não paga nada, que seria no caso a bicicleta. Mas tem que lembrar que o IPI de carro hoje em dia é bem menor que o de bicicleta. Só para a gente ter uma ideia, Brasília tem 240 quilômetros de ciclovia e a cidade está ganhando mais 200. Curitiba já tem 127. Maringá, aqui pertinho, tem 20 quilômetros de ciclovia. Mais 20 devem ser inaugurados nos próximos meses. Já em Londrina, há apenas 17 quilômetros de ciclovia, com a promessa da construção de mais 100. Mas esse projeto ainda não saiu do papel. A Danaê é outra que não vive sem a bicicleta. Para ela é o principal meio de transporte. E foi depois de fazer um intercâmbio e passar um ano na Nova Zelândia, quando ainda era adolescente. Assim, no Brasil a gente tem essa ideia de que transporte ideal é carro, né? Porque se a gente pensar no nosso transporte público, ele talvez não seja assim tão eficiente e a gente não enxerga a bicicleta como um meio de suprir essa deficiência. Então, assim, eu tive uma pequena experiência num outro lugar que a bicicleta realmente funciona e as condições não são muito diferentes das nossas, assim, a rua é igual, o comportamento dos motoristas é igual. E você vê que dá para aplicar a bicicleta no dia a dia e você pode poupar muito tempo com isso. E vai te fazer bem tanto para a cabeça quanto para o corpo. De meio de transporte a lazer e a esporte. Ela já fez triatlo e agora treina com um grupo de ciclismo. E também atua como Bike Anjo. No último ano do curso de arquitetura, a Danaê vai de casa para a faculdade pedalando. Admite que recorre ao carro nos dias de chuva e à noite, por causa da segurança. Lamenta ainda que muitas empresas não tenham nem vestiários para incentivar os funcionários a trocar o carro ou a moto pela bicicleta. Como futura arquiteta, ela acredita que é possível sim melhorar a mobilidade urbana com mais ciclovias e incentivos aos ciclistas. É o debate do século. Todas as cidades do mundo, as grandes cidades, estão passando por essa fase, né? Tá tendo um crescimento muito grande assim, das metrópoles e mesmo Londrina, que não é uma metrópole, mas é uma cidade em crescimento, que já tem problemas graves de locomoção. A bicicleta é uma resposta muito rápida para esses problemas, porque ela não exige uma infraestrutura muito grande ou infraestrutura nenhuma. Você pode pegar a mesma via de automóvel e só sinalizar diferente para bike, fazer partes exclusivas ou compartilhadas, né, que se dizem ciclofaixas. Você não precisa necessariamente fazer uma faixa exclusiva para a bicicleta. E o transporte que essa via preferencial de bicicleta promove é muito ágil e atende uma população muito grande. Demanda um espaço muito pequeno e um custo muito pequeno em relação ao automóvel, que é um meio de transporte caro tanto para as pessoas quanto para as cidades. Além de já gostar, a Danaê encontrou um incentivo a mais para pedalar. O personal bike virou namorado. Ou seja,
o ciclismo ficou ainda mais interessante. É muito mais que um meio de locomoção, é o meu esporte, é assim, independência de qualquer outra pessoa para me levar em outros lugares. Então, pô, eu tô com a minha bicicleta, eu posso ir pro lugar que eu quiser, na hora que eu quiser. Ciclista há 21 anos, o Weber já sofreu acidentes treinando. A indignação diante da falta de respeito fez com que se tornasse um personal bike. O motorista tem que se imaginar ciclista e o ciclista tem que se imaginar motorista. Ele tem que respeitar o carro como se ele estivesse lá, o cara quer passar, você tem que dar o lugar para ele passar. E o motorista também tem que pensar no ciclista que está querendo ir em algum lugar igual a ele, só que numa velocidade menor talvez, dependendo da via. Então acho que um se colocando no lugar do outro seria muito interessante. Para quem quer encarar o trânsito sobre uma bicicleta, primeiro ele diz que é preciso ter vontade e disposição. Uma preparação física ajuda também. Tem vários serviços de personal bike em Londrina que são bem viáveis para quem quer começar. Uma dica que eu dou é você pegar um preparo primeiro para depois pegar a bicicleta e ir para a rua. Fazer uma aula de spinning, por exemplo, na academia é uma boa opção para você pegar um preparo físico, porque não basta só saber se locomover, você tem que ter um preparo para conseguir levar o equipamento, né? Então acho que spinning é uma boa para começar antes de ir para a rua. Condicionamento físico em dia para evitar acidentes. O principal é respeitar as leis de trânsito. Para o ciclista é respeitar as leis de trânsito. Onde não tem acostamento, ele tem que andar no espaço que é dele, que é 1,5 m do meio-fio, e parar nas preferenciais, respeitar semáforo, dar sinal quando vai virar para a direita ou para a esquerda, dar sinal quando vai parar, quando vem algum carro atrás, sempre sinalizar, andar com a roupa que aparece bem, uma bicicleta com sinalização, principalmente noturna, tem que ter farol dianteiro e traseiro e capacete.